Olá, tudo bem aí? Aqui tá tudo certo. E no vídeo de hoje eu vim conversar sobre um assunto que eu sei que é um dilema para muitas mulheres. Eu recebo pergunta lá nos meus directs do Instagram, quando eu abro caixinha de pergunta para fazer a live, para responder, né, sobre as dúvidas de vocês, sempre vem lá: Thiago, como resolver a pochete? Aquela tal daquela gordurinha insistente, teimosa, né? Geralmente aqui em cima do umbigo, às vezes na lateral também da cintura, enfim, aquela gordurinha que insiste em incomodar, aquela gordurinha que quando você coloca uma calça jeans vai fechar, ela acaba passando até por cima da borda da calça, né? E isso te incomoda não só no espelho, né? Mas também às vezes quando você está querendo ir para a praia, até para ir para academia você se sente um pouco envergonhada, usa a blusa mais comprida para esconder a tal da pochete, né? E com esse problema você acaba buscando aí na internet informações para ver como resolver, né? E tá cheio de gente falando um monte de coisa diferente e você acaba ficando perdido em relação ao que pode ser melhor ou não. Então no vídeo de hoje vou te trazer mais informações sobre tudo que pode ajudar a resolver essa questão da pochete, desde a parte dos exercícios até a parte da alimentação. E no final vou deixar uma sequência de exercícios abdominais que eu gosto muito de utilizar com as minhas alunas e tenho um feedback muito positivo em relação ao resultado. Então fica comigo até o final desse vídeo. E quando a gente fala de eliminar a pochete, tem dois elementos fundamentais nesse processo: a alimentação e o treino. No treino, de maneira mais específica, os exercícios abdominais. Ah, Thiago, então para definir o abdômen, para eliminar a pochete, tem que fazer abdominal? Não é que o abdominal seja a resposta, mas ele faz parte da resposta. Só que, como eu sempre digo, dentro da musculação, o que você faz é importante, mas como você faz é ainda mais importante. Então eu vejo as meninas executando os exercícios abdominais na academia de maneira muito errada. Então, além de mostrar para você hoje a importância que o exercício abdominal tem nesse processo, a gente também vai estar vendo quais são esses principais erros na hora de executar os exercícios e também vou mostrar a maneira correta de estar executando para que você se beneficie mais dessa ferramenta dentro do processo aí de definição do abdômen, de eliminação da pochetinha. É importante entender que os exercícios abdominais, apesar de não serem, como eu disse, a resposta para deixar o abdômen definido, eles têm sim uma relevância muito grande dentro desse processo. Por quê? Porque a região abdominal, além, né, dessa questão estética, tem uma questão funcional ainda mais importante. Ela é responsável, por exemplo, por sustentar os nossos órgãos no lugar. E o que isso significa, Thiago? Durante o dia, quando você não se preocupa com a sua postura, durante o dia, quando você permanece muito tempo sentada, trabalhando, estudando, né, sem se dar conta de que a sua musculatura abdominal está contraída ou não, os seus órgãos acabam empurrando um pouco a parede abdominal para frente, né? Você tem uma parede de músculo aqui, por trás dela, né, você tem os seus órgãos. Se você não mantém essa musculatura contraída, eles vão aos poucos empurrando essa parede abdominal, essa musculatura para frente. Mais ou menos como acontece com a grávida, sabe? Conforme o neném vai crescendo, né, a barriga dela vai se expandindo. Então, uma parte dessa pochete que te incomoda, uma parte dessa barriga que não está como você gostaria, é falta de tônus, né? É falta de firmeza na musculatura abdominal, é falta dessa musculatura estar no lugar certo, ao invés de estar expandida, alongada, projetada à frente. Então, dentro desse raciocínio, os exercícios abdominais entram como uma ferramenta para ajudar você a fortalecer a musculatura abdominal, para trazê-la de volta para o lugar e para melhorar a sua consciência corporal em relação a essa musculatura, para que você durante o dia também consiga com mais facilidade estar fazendo essa correção da sua postura que tem influência direta na pochete que te incomoda. Então, quando eu digo que exercícios abdominais não são a resposta para deixar o abdômen definido, para deixar a barriga definida, para eliminar a pochete, o que eu quero dizer é que eles, isolados, não são a resposta, porque eles precisam, por exemplo, estar sendo combinados com a alimentação correta, precisam de outros elementos, né, que vão fazer com que esse processo realmente seja efetivo para eliminar a pochete, para deixar o abdômen definido. Mas os exercícios abdominais são uma parte muito importante desse processo, não só pela questão estética, mas por essa questão funcional que eu falei também, né? De estar fortalecendo a parte abdominal. Isso que a gente está falando aqui hoje
só da pochete, mas eu podia falar aqui também da importância de fortalecer a musculatura abdominal para não ter dor nas costas, na região lombar, por exemplo, né? Já que o abdômen ajuda na sustentação da coluna, só que hoje o foco está na parte estética e o abdominal também ajuda na parte estética, sim, só que quando executado da maneira correta. Então agora a gente vai ver na prática os principais erros que eu vejo as alunas cometendo na hora de executar os exercícios abdominais, para que vocês também consigam então utilizar essa ferramenta da maneira correta no seu treino. Como eu disse, agora na prática eu vou mostrar para vocês os principais erros que eu vejo as alunas na academia aqui no dia a dia cometendo na hora de executar os exercícios abdominais, né? Porque como eu falei, o que você faz é importante, mas como você faz é ainda mais. Então, por exemplo, em busca de melhorar, né, a definição aqui do abdômen, em busca de eliminar a pochete, não adianta fazer exercício abdominal assim, ó. Que na verdade isso aqui a gente chama de pescoçal, né? Não é abdominal. Outra forma que eu vejo também as alunas executando muito. Isso, tá bom. Olha aqui, até o pezinho sai do chão, né? Porque claramente essa daqui também não é a maneira correta de executar, apesar de causar um esforço muito grande, talvez, né? Mas esforço não significa necessariamente resultado. Outra coisa, vocês não vão conseguir ver, mas vocês vão conseguir ouvir, talvez, né? Faz aí o abdominal, pode fazer esse curto aí mesmo. Não estou ouvindo ela respirar, vocês ouvem não? A respiração abdominal faz toda a diferença também para que o exercício seja mais efetivo. Afinal de contas, a musculatura abdominal, como a gente vai ver depois, está relacionada diretamente com a respiração também. Outro erro muito comum, quando passa a usar então peso, né? Resolve utilizar a sobrecarga externa para realizar o exercício abdominal. Daqui para cá. Né, com a intenção de levar o peso lá longe, né, lá para frente, passando por cima do abdômen, muitas vezes querendo sentar também, né, daí combinando dois erros, né, ó. Tanto a posição que essa carga tá bom, tanto a posição que essa carga tá, quanto a execução com amplitude a mais do que é necessária. E em relação ainda a essa questão da amplitude, eu só mostrei um tipo aqui de erro na hora de executar, mas tem também na outra versão, no caso na movimentação das pernas, estende as pernas todas lá embaixo e puxa até em cima. Garanto que você já fez abdominal desse jeito aqui, ó. O chamado infraabdominal, né? Tá bom? Outro erro muito comum também, que eu vejo as alunas cometendo, mas por falta de orientação, por falta de saber exatamente o que é mais correto. E é isso que a gente vai ver agora na sequência. Como corrigir esses erros e tornar o exercício abdominal mais efetivo para você que quer melhorar realmente a definição da sua barriga, do seu abdômen. Mas antes de explicar a maneira correta de executar os exercícios abdominais, antes de fazer a correção desses erros aqui que eu apontei, é importante mostrar qual é a função dessa musculatura, né, para conectar depois isso com a maneira correta de executar o exercício. Quando a gente fala aqui do abdômen, a gente está falando dessa musculatura mais superficial, que é aquela que fica com os gominhos, né? O abdômen realmente bem definido. A gente está falando também da musculatura oblíqua, que é a musculatura mais na lateral aqui do tronco. E a gente está falando da musculatura mais profunda do abdômen, né? Tem essa camada mais superficial, que esteticamente a gente consegue ver a diferença, né? Que é aquele dos gominhos. Mas tem a musculatura mais profunda, por exemplo, o transverso do abdômen, né? Que é como se fosse uma cinta que passa em volta da sua cintura. E todas essas musculaturas trabalham em conjunto na hora de executar aqui os abdominais, tá certo? A musculatura abdominal mais superficial, aqui no caso o reto abdominal que eu comentei, ela vem aqui das suas últimas costelas até aqui no seu quadril. E ela tem uma função bem básica. Ou ela puxa o tronco na direção das pernas, ou ela puxa o quadril na direção do tronco. É basicamente isso. Então, quando a aluna faz aquele exercício abdominal, só o pescoçal, tá vendo que não tem movimento aqui? A gente não tem a flexão da coluna, que é o que é necessário para que a musculatura abdominal realmente
esteja sendo contraída, ativada. A gente precisa fazer a flexão da coluna, não só a flexão do pescoço. Então, como é que ficaria a execução correta do exercício? Estão vendo? É uma flexão da coluna, o abdômen contrai e tira a coluna, a parte alta, a região torácica da coluna do solo, não só o pescoço. O pescoço, na verdade, ó, ele fica estável, a cabeça acompanha o movimento do tronco, tá bom? E o outro erro que eu tinha mostrado para vocês é aquele exercício que ela vem com o tronco até aqui em cima, né? Faz aí pra gente ver, por favor. Lá em cima, bem alto lá. Isso, tá bom. O pessoal chama de sit-ups, né? Que seria um exercício de deitar e sentar. Mas por que esse não é um exercício tão efetivo para o abdômen? Porque apesar de ter uma ativação grande da musculatura abdominal, a gente não tem só a musculatura abdominal participando, a gente tem também os flexores do quadril sendo fortemente ativados aqui. Porque, como eu disse, a função aqui do reto abdominal, na hora de puxar o tronco em direção ao quadril, é só flexionar a coluna, como a gente viu aqui no exemplo. Para a aluna conseguir ficar sentada daquele jeito, além do abdômen flexionar a coluna, essa musculatura aqui, ó, tem que fazer muita força para trazer ela até essa posição mais em pé. Então a gente passa, né, do objetivo que é trabalhar a musculatura abdominal para um trabalho complementar também dos flexores do quadril, que não é o que a gente quer. Ah, Thiago, e por que isso é ruim? Primeiro porque não faz o trabalho específico, né? A ideia de fazer um exercício abdominal é justamente isolar essa musculatura o máximo possível, estimular ela de maneira mais precisa, né? Então, esse exercício já não está realizando o que a gente gostaria. Segundo, que essa musculatura aqui dos flexores do quadril geralmente já se encontram encurtadas, né? Porque no dia a dia a gente permanece às vezes muito tempo sentado, certo? Talvez a sua rotina de trabalho ou de estudo seja essa, né? Muito tempo durante o seu dia sentada. Essa musculatura já fica encurtada naturalmente, né? Porque você fica assim, né? Você está sentado, você está nessa posição, mais ou menos 90 graus aqui, né? Então essa musculatura já está encurtada. Daí você vai para a academia para fazer um exercício que é para, em teoria, ajudar a definir o abdômen, e além de não conseguir definir o abdômen, você ainda acaba encurtando ainda mais essa musculatura, né, deixando ela ainda mais rígida, mais tensa, o que vai influenciar, por exemplo, lá na hora de você fazer exercício para glúteo, vai atrapalhar o seu resultado na hora de treinar glúteo, na hora de melhorar a definição do seu glúteo. Então você vem para a academia para fazer um exercício que é para o abdômen, não melhora tanto o abdômen e ainda prejudica a definição do seu glúteo, só por não estar executando o exercício da maneira correta. Então, ao invés de tentar fazer algo mais mirabolante ou de achar que só quanto mais esforçado, mais difícil o exercício, melhor ele é, tem que se concentrar em fazer o básico bem feito. E o básico bem feito é aquilo que eu mostrei aqui. As mãos aqui atrás da cabeça e flexionando a coluna toda, ó, sem movimento aqui na região do quadril. Movimento só na coluna, na região torácica, o abdômen contraindo, puxando o tronco na direção do quadril. Parou. Ah, Thiago, mas e aquela questão das pernas que você mostrou antes? O raciocínio é o mesmo, quer ver? Estende as pernas, por favor. Lembra que eu falei que a musculatura abdominal, ou ela puxa o tronco na direção do quadril aqui, das pernas, né? Ou ela puxa o quadril na direção do tronco, porque ela está aqui, a musculatura. Ela tem um ponto de fixação aqui e um ponto de fixação aqui. Quando ela contrai, quando ela se encurta, ou ela vai puxar isso aqui para cá ou isso aqui para cá, certo? Então presta bem atenção. É aqui que ela se conecta, tá? Não é aqui nas pernas, é aqui no quadril. Isso daqui, ó, volta. Sabe o que é? De novo, parou? Flexão do quadril. O mesmo erro de fazer o sit-up e ficar sentado em pé aqui está acontecendo nesse exercício. Quando ela puxa a perna, quem está sendo contraído é justamente aqui, ó. De novo, flexores do quadril e do psoas reto femoral, né? Que são quem puxam, quem faz a flexão do quadril, ó, né?
É o mesmo movimento. A musculatura abdominal não está sendo ativada, porque ela não está conectada lá nas pernas, ela está conectada aqui no quadril. Ah, Thiago, mas eu faço esse exercício e o meu abdômen queima bastante. Queima porque ele está sendo contraído de maneira isométrica. Não tem movimento, só tem contração isométrica para estabilizar a sua coluna, que aliás, se você não sente, mas é muito comum que as pessoas sintam dor na região lombar fazendo esse exercício aqui. Justamente porque essa musculatura, quando ela fica muito tensionada, ela acaba fazendo uma anteversão, uma hiperextensão aqui na região lombar, né? Forçando a lordose, aquela curvinha, né? Aquele que deixa o bumbum empinado aqui nas costas. Então, você vai lá para fazer um exercício pensando em melhorar a definição do abdômen, pensando em resolver a questão da pochete, principalmente, porque dizem que esse daqui é um exercício para a região infraabdominal, né, na parte baixa do abdômen, e além de não conseguir resolver, melhorar a região abdominal, eliminar a pochete, você ainda acaba saindo com mais dor nas costas, com mais dor na região lombar e não sabe por quê, entendeu? Então, essa execução aqui pode ser a causa, tanto de você não estar tendo resultado, quanto de estar com mais dor, mais desconforto na região lombar. Então, qual é a maneira certa de executar o exercício quando a gente faz da região do quadril em direção do tronco? É flexionando os joelhos, né? Ó, aqui a gente já neutraliza a questão da flexão do quadril e a partir daqui o abdômen contrai e puxa o quadril para trás, ó. Estão vendo, ó, como o quadril sai do chão, ó? Olha aqui, ó, o quadril saindo do chão. Esse é o exercício abdominal. É isso que o abdômen faz. Ele contrai e puxa o quadril. Tá certo? Ó, ela não leva as pernas lá embaixo, né? O quadril não passa mais aqui desse ângulo de mais ou menos 90 graus em relação ao tronco. Tá vendo? Ó? O abdômen puxa o quadril todo, ó. Vai tudo para lá. Ó. Porque a conexão dele é aqui, não é nas pernas. Tá certo? E um outro erro muito comum que eu mostrei também é em relação à utilização da sobrecarga na hora de realizar o exercício abdominal, né? Como a gente viu aqui, é preciso entender a posição dessa musculatura e a função que ela está executando, né? Como eu disse, o abdômen está aqui, conectado nas costelas e no quadril. Quando ele contrai, ele puxa o tronco para cá. A gente sabe que dentro da musculação existe uma coisa chamada braço de alavanca, mas para simplificar é o seguinte: quanto mais longe você coloca o peso, né, da musculatura que está sendo executada, mais difícil geralmente fica o exercício. Então assim, se a Fran executar o exercício segurando o peso aqui, fizer o exercício trazendo ele para cá, ela está trazendo para mais perto do abdômen, então está deixando o exercício mais fácil para essa musculatura. A gente não quer, né? A gente quer que o estímulo seja mais intenso para que a resposta dele seja melhor. Então, a maneira certa de trabalhar com carga aqui na hora de realizar o exercício abdominal é manter esse peso longe. Então, ao invés de levar para frente, traz para frente, por favor. Ao invés de trazer para frente, ela vai pensar em levar para cima. Dessa maneira, ela mantém sempre o peso mais longe aqui do abdômen. É muito mais difícil para a musculatura abdominal fazer esse movimento, ó, com o peso longe dela, né? Mantendo a maior parte do peso para lá, do que trazendo o peso aqui para cima dele, tá bom? Ela ainda poderia fazer isso aqui, subindo um pouco, não tudo. Isso, ó, mantendo o peso ainda mais longe, né, da região abdominal, para intensificar ainda mais o estímulo, tá certo? A única coisa que não pode é, como eu falei antes, mostrei, né, trazer o peso aqui para frente, passar da linha do abdômen e acabar encontrando aqui um ponto de descanso quase, né, onde essa resistência, esse peso não está gerando tanta tensão no abdômen quanto poderia, tá? Agora, o último erro que a gente comentou aí na parte inicial do vídeo, que é a parte da respiração. Tá? Por quê? A musculatura abdominal, ela também atua na respiração, né? Principalmente na hora de expirar, né? Na hora de colocar o ar para fora. Então você puxa pelo nariz, solta pela boca, nessa hora de expirar. A musculatura abdominal tem uma função importante também aqui, tá? Aumentando a pressão aqui e ajudando a expelir esse ar. Então, na hora de executar o exercício abdominal, se você combina
a função inicial dela, né, da musculatura abdominal, de flexionar a coluna, com a função dela de expirar, você intensifica o estímulo, tá? Você ativa a musculatura abdominal com mais intensidade, tá certo? Para exemplificar, para ilustrar, lá na hora do treino, esse exercício para bíceps, né? Se você faz assim é uma coisa, se você faz ele girando o punho é outra, porque você está combinando duas funções do mesmo músculo, e é o que a gente vai fazer aqui também, combinar duas funções do mesmo músculo, tá? Pode colocar, vamos fazer o básico só. Lá na parte inicial do vídeo eu mostrei para vocês que não dava para ouvir ela respirando, né? Agora vocês vão ouvir claramente ela fazendo a expiração, ó, vai lá. Certo? Ó, sempre que ela contrai o abdômen, ela expira, ó. Ó, ela contrai e solta o ar, contrai e solta o ar, tá bom? Justamente para combinar as duas funções que a musculatura tem e ter um melhor aproveitamento do exercício. Então não adianta ficar aqui deitada para fazer abdominal e ficar roxo, entendeu? Enquanto está fazendo, sem respirar, só em busca daquela sensação de queimação. Não, deitou, presta atenção no que está fazendo, pensa no que está fazendo e coordena a respiração com o movimento do abdômen. Sempre que o abdômen contrai, você expira. Pensa comigo, o que é mais fácil? É dobrar uma bexiga cheia ou vazia? Vazia, né? Então você esvazia a bexiga primeiro e aí dobra ela, certo? A mesma coisa quando é o exercício daqui para lá, ó. Lembra que eu ensinei, ó? O infraabdominal é daqui para lá, né? Puxando o quadril até o bumbum sair do chão. A mesma coisa, a musculatura vai contrair. Quando ela contrair, quando ela dobrar a bexiga, ó, ela solta o ar, ó. Ó, certo? Dobrou a bexiga, soltou o ar, tá bom? E agora que eu já fiz a correção aqui daqueles principais erros que eu vejo as alunas cometendo, a gente vai fazer um checklist rápido da execução correta, então, do exercício abdominal, tá? A Fran vai executar pra gente. Em primeiro lugar, a amplitude de movimento, né? Lembrar que o abdômen contrai e o que ele faz é flexionar a coluna aqui, então pensar em tirar as costas do chão, não só o pescoço, e também não precisa vir até aqui em cima, né? Ainda sobre a amplitude, ó, sempre que usar o peso, manter ele longe do abdômen, não trazer ele para cima do abdômen. E por último, não menos importante, coordenar a respiração com o movimento abdominal, pensar em dobrar a bexiga vazia e não cheia, tá certo? Quando contrai o abdômen, solta o ar, tá bem? E aqui, para complementar, na questão do abdominal chamado infra, né? Lembrar que o movimento é do quadril para trás. Então, ó, pensar em tirar a bunda do chão. Esse é o exercício realmente infra-abdominal, ó, levando o quadril para trás e também coordenando esse movimento com a respiração. Quando o abdômen contrai e tira o quadril do chão, ela solta o ar. Então, realizamos exercícios abdominais com essa correção técnica, pensando nesses detalhes, pensando no que está fazendo, aí sim você pode se beneficiar deles como uma ferramenta para melhorar a definição do seu abdômen, como uma ferramenta para ajudar a eliminar a pochete que está te incomodando. Bom, agora que a gente já viu a parte mais prática, né, da função e da execução principalmente dos exercícios abdominais nesse processo de melhoria da definição do abdômen para eliminar a tal da pochete, é importante falar também sobre a alimentação, porque na verdade eu penso que está aqui realmente a maior resposta para você conseguir eliminar a pochete, já que ela se trata do quê? De um excesso de gordura acumulado. E de onde vem esse excesso de gordura acumulado? De energia que sobra, energia que você consome durante o dia através dos alimentos, energia a mais que você consome, né? Muitas vezes por conta de estar fazendo a seleção errada dos alimentos, né? Muitas vezes por estar escolhendo fontes de alimento que tem muita caloria e pouco nutriente, né? Aquele lanche rápido, aquele chocolate, aquela fritura, né? Aquele fast food, enfim, alimentos que têm poucos nutrientes, mas tem muita caloria. E essa caloria a mais que você consome acaba sendo armazenada na forma de gordura e geralmente, né, vai para esses pontos aonde mais incomodam. A gente está falando da pochete, mas aquela gordura no quadril também vem daí, aquela gordura do braço também vem dali, a celulite que te incomoda, muitas vezes
também vem desse excesso de caloria que está sendo consumido. Então é importante estar pensando em se alimentar de maneira mais consciente, né? Escolher melhor as fontes de alimentos, substituir, né, aqueles alimentos mais industrializados por alimentos mais naturais, que vão entregar mais nutrientes com uma quantidade de caloria, de energia muito menor, né? Você não precisa necessariamente passar fome, né? Não fica com essa ideia de regime na cabeça, né? De ter que comer só alface e gelo, não. Você pode comer bem, só que escolhendo fontes corretas, como eu disse, né? Por exemplo, 200 gramas, né, de batata ou 200 gramas de frango tem uma quantidade de calorias, mas tem muitos nutrientes. É bem melhor do que 200 gramas de batata frita, que vai ter um monte de calorias, né, um monte de gordura lá, e a questão dos nutrientes vai estar sendo bem prejudicada pela forma como ele foi preparado, por exemplo. E ainda dentro dessa questão da alimentação, outra dica fundamental para que você se beneficie mais é melhorar o consumo de proteína, porque eu sei que a maioria de vocês, mulheres, não consome a quantidade adequada de proteína, né? O que é essa proteína, Thiago? As fontes animais, né? Frango, peixe, carne, ovo, derivados de leite. Ah, Thiago, mas eu sou vegetariano ou eu sou vegano. Existem outras fontes de proteína também, né, dentro desse conceito vegano, por exemplo, vegetariano, para você estar consumindo a quantidade adequada de proteínas. Então, o importante é você entender a relevância, né, que esse nutriente tem no processo de aumento e manutenção da massa muscular, no seu processo de emagrecimento. A proteína ajuda a emagrecer, por quê, Thiago? Dois motivos. Em primeiro lugar, né, ela gera mais saciedade do que carboidrato, né? Se você come frango, o seu corpo demora mais para digerir aquilo do que se você come batata ou arroz, por exemplo, né? Outra coisa, como dá mais trabalho para ser digerido, ele gasta mais calorias também, né? O que a gente chama de efeito térmico do alimento. Então, a proteína dá mais trabalho e gasta mais caloria para ser sintetizada, para ser utilizada pelo seu corpo do que um carboidrato, do que um arroz, do que uma batata, entendeu? Então, melhorar o consumo de proteína vai ajudar na melhoria da definição, porque tem relação direta com a massa muscular, tem relação direta com o emagrecimento também, seja por conta dessa questão do gasto calórico ou da saciedade, né? Mas o mais importante é que você, dentro dessa melhoria, né, que tem que ser feita na alimentação, que a gente comentou aqui, não busque só reduzir a quantidade de calorias, mas também melhorar a qualidade daquilo que você consome, principalmente acrescentando mais fontes de proteína no seu dia, nas suas refeições, né? Em 3, 4 refeições do dia, ter lá uma porção adequada de proteína. E agora eu vou mostrar para você uma sequência de exercícios abdominais, como eu tinha prometido, né? Uma sequência que eu gosto muito de utilizar com as minhas alunas, tá certo? Não é a única sequência, obviamente, mas é a que eu escolhi hoje para estar compartilhando com você, para você ir para a academia lá e aplicar também e se beneficiar, assim como as minhas alunas, dos resultados, tá? Vou demonstrar aqui a combinação, porque são dois exercícios, tá? Que eu gosto de utilizar em conjunto, porque um complementa o outro, porque são estímulos diferentes, né? E em cada um deles tem também uma característica, uma peculiaridade que me faz optar por ele, tá certo? O primeiro exercício da sequência é justamente o que a gente chama, né, comumente de infraabdominal. Então a Fran, ó, partindo desse ponto aqui, né, dos 90 graus de flexão do quadril, ela leva o quadril em direção ao peito, ó, soltando o ar quando o abdômen contrai, né, quando ela puxa o quadril para lá. Então ela vai fazer aí 15, 20 repetições, tá certo? Desse movimento. Estão vendo como ela não leva a perna lá no chão, né? Lembra que eu expliquei, né? Para evitar a contração aqui dos flexores do quadril, né? A gente quer o trabalho isolado da musculatura abdominal. Por isso que o movimento é de retirar o quadril do chão, ó, flexão da coluna lombar. Isso, ela vai para a última, aí para aqui um pouquinho. Aqui está uma das peculiaridades que me faz selecionar esse exercício. Nessa posição, a região lombar aqui, ela está mais arredondada, então ela está tendo uma flexão da coluna lombar, logo está tendo um alongamento dos paravertebrais, da musculatura na região da lombar. Então, além do trabalho de fortalecimento, né,
da musculatura abdominal, eu também tenho aqui com esse exercício um trabalho de mobilidade e alongamento, estiramento das musculaturas ali da região lombar. Então é um benefício, é um complemento que esse exercício entrega, e é por isso que eu gosto muito de utilizá-lo, por isso que ele, na verdade, é a base dos exercícios abdominais que eu gosto de utilizar com as minhas alunas. E aí, combinado com esse exercício, a Fran vai realizar a prancha isométrica. Isso. Une as pernas, por favor. Isso. Arredonda aqui. Aí, joelhinho estendido. Aqui. A gente está combinando, então, um exercício de contração dinâmica do abdômen com um exercício de prancha isométrica, de contração isométrica da musculatura abdominal, né? Olha só os detalhes: o cotovelo embaixo do ombro, tá certo? Para não criar uma tensão desnecessária aqui nessa articulação. As pernas unidas, ó, os pés unidos, os joelhos estendidos e aqui sem deixar a bunda empinar, empina o bumbum. Aqui, ao invés de ficar com a bunda empinada, ó, esconde o bumbum, puxa o abdômen bem para dentro, né? Sugando o umbigo o tempo todo. Aqui a gente tem uma contração isométrica intensa dessa musculatura superficial, mas principalmente da musculatura mais profunda do abdômen, lá do transverso abdominal, tá? Então é um exercício que tem conexão direta, tá bom? É um exercício que tem conexão direta com a função da musculatura abdominal no dia a dia, né? Já que quando você está em pé ou quando você está sentada, você não fica assim, né? Você fica nessa posição, e nessa posição você precisa ter o abdômen contraído, como eu falei, por conta da postura, que vai influenciar diretamente também na pochetinha, porque se você deixa o abdômen relaxado, ele acaba se adiantando, né? Ele acaba avançando, se expandindo para frente. Então a prancha isométrica tem essa conexão direta com a função do abdômen de estar contraído, de estar no lugar. E eu combino ela, no caso, com o exercício de infraabdominal aqui, né? A gente chama de infra, mas não existe, na verdade, essa região infraabdominal. Mas por caracterização, a gente chama o exercício de infraabdominal, que é um exercício que fortalece a musculatura e, como eu disse, tem esse complemento, esse plus, né, esse bônus de ainda dar uma alongada, de trabalhar um pouco a mobilidade da região lombar. Então essa é uma sequência bem bacana para você estar utilizando aí no seu dia a dia, em busca de melhorar a definição do abdômen, em busca de ajudar a eliminar essa pochete que te incomoda. No vídeo de hoje a gente viu mais então sobre a relação dos exercícios abdominais, da alimentação, com a tal da pochetinha, né? Aquela gordura incômoda na região abdominal, que eu sei que é um dilema para muitas mulheres. A gente viu o quanto é importante sim estar realizando os exercícios abdominais, mas da maneira correta, né? Que apesar do exercício abdominal não definir o abdômen, ele tem uma função muito importante dentro desse processo de melhoria da estética da linha de cintura, tanto para melhorar a definição quanto para diminuir a pochete. A gente viu também a importância de estar fazendo adequações na alimentação, né? De estar fazendo melhorias tanto em relação à quantidade de calorias ingeridas quanto em relação às fontes, né, de nutrientes, principalmente aumentando o consumo de proteína. E no final ainda deixei para vocês um exemplo de um treino que eu gosto de utilizar com as minhas alunas. Geralmente a gente faz aí 1 ou 2 vezes por semana, 3 séries de 20, 15 repetições, depende do nível de treino da aluna, né? Mais uma sequência aí que ficou de exemplo para vocês estarem utilizando no dia a dia de vocês e também se beneficiarem, assim como as minhas alunas. E agora eu quero pedir um favor: se você gostou desse vídeo, se o conteúdo foi relevante, né, se a informação causou alguma transformação, levou alguma informação relevante para você, deixe seu comentário aqui, né, para a gente saber que você gostou. Eu gosto de estar interagindo com vocês para saber que o conteúdo está entregando aquilo que a gente quer, que é algo realmente útil para você estar conseguindo alcançar também os seus objetivos, já que a nossa intenção aqui é justamente essa, né, ajudar quem quer também ter um corpo mais definido. E pode deixar também mais sugestões aqui para outros temas, outros vídeos, outros grupos musculares que vocês queiram que a gente esteja abordando, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!